Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem dentro dos seus respectivos lares, diante de toda essa pandemia, de toda essa situação que a gente tem passado. Estamos aqui mais uma vez para falar para casais, falar no sentido de trazer algo de positivo ao casamento de cada um de vocês. Então hoje a gente vai trabalhar um tema que é a aliança do casamento, né? E a gente, quando a gente fala disso, a gente pensa em alguns pontos, né? E a aliança do casamento envolve alguns pontos. Então um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui são, né, as promessas. As promessas que a gente faz a partir do momento que a gente escolhe alguém para casar, para conviver durante toda a nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente quer relatar aqui são as promessas. As promessas de amar, de honrar, de cuidar, que dependendo do casal, isso se multiplica, né? Então, isso é bom que seja cumprido, né? Que desde o momento do casamento, do acordo principal ali, da aliança do casamento, é bom que isso seja cumprido durante todo o período que esse casal, né, vai estar junto. Outro ponto são os termos mais formais, aqueles que a gente fala diante do pastor, né? Até que a morte os separe, na alegria na tristeza, na saúde ou na doença. Esses são os termos que a gente precisa aceitar e levar para a nossa vida de casal. Isso tudo é muito óbvio, não é novo para a gente, mas por incrível que pareça, são esses detalhes que às vezes trazem discórdia dentro de um lar, dentro de uma família, e pasme, por esses pequenos detalhes, muitas das vezes casais acabam se separando, se divorciando, por causa da quebra de uma dessas promessas, da quebra de um desses termos. Para continuar falando disso, a gente vai lá para 1 Coríntios 7,4, no qual diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, é uma palavra forte, né, que se encontra na Bíblia, 1 Coríntios 7,4, repito. Né? Então, quer dizer o quê? O casal não tem poder, na verdade, o casal tem poder sobre o corpo do casal. O que é o corpo do casal? São os dois unidos. Né? Não é a mulher que tem poder sobre o teu corpo, nem o homem que tem poder sobre o teu corpo. A partir do momento do casamento, se une ao outro, como a palavra diz, se torna uma só carne. Então a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de tratar, a responsabilidade de conviver bem, a responsabilidade é dos dois. Né? Não tem essa de puxar para um lado ou puxar para o outro. A responsabilidade dentro do casamento é dos dois. Cada uma das pessoas não tem mais uma singularidade onde faz o que bem entender, cada um para o seu lado. Não, a partir do momento que vocês decidiram casar, vocês aceitaram uma vida de uma só carne. E é isso que 1 Coríntios está querendo nos dizer. Então é uma palavra muito forte, é uma palavra que resolve muitas questões que a gente tem vivido hoje em dia, né, se a gente for parar para pensar. Então, essa palavra vem nos trazer esse tipo de situação, esse tipo de confrontamento. Será que a gente tem sido sozinho, solitário? Será que a gente quer cuidar das nossas coisas e deixa o nosso cônjuge de lado, deixa o nosso parceiro de lado, sem que ele perceba algumas coisas, sem que ele possa compartilhar da nossa vida? Isso é muito sério, irmãos. Precisamos abrir, né, o coração para esse tipo de casamento que a palavra nos mostra. Então a gente vai caminhar mais um pouquinho e a gente vê que dentro desse contexto a gente precisa compartilhar algumas coisas. Dentro do contexto de 1 Coríntios 7,4, a gente precisa entender algumas coisas. Como, porém, o que é meu é teu. Né? Começar a trabalhar o nosso. Então, quando a gente trabalha o nosso, a nossa herança, nossas posses,
nossas dívidas. Então, tudo que era antigamente de uma pessoa só, hoje se tornou do casal. Então, a gente precisa entender isso. Muitas das vezes a gente entra em conflito porque aquelas palavras surgem, né? Ah, meu, sua, né? Não, o salário é meu. Ah, a dívida é sua. Isso não existe dentro do casamento. Vocês precisam entrar no acordo, vocês não, nós, né? Que quando eu falo, né? Vivendo, né? Para viver, né? Absorver isso na minha vida também. Né? Então, nós precisamos conviver com esse tipo de situação. Entender, né? Que o casamento é algo diretamente ligado à união. Diretamente ligado a uma só carne. Então, a partir do momento que eu compro alguma coisa, que eu tenho uma posse, essa posse é meu e da minha esposa. É minha, né? Essa posse é minha e da minha esposa. Algum objeto é meu e da minha esposa. Então, a gente precisa entender isso. E as dívidas que a gente faz, que muitas das vezes pessoas fazem dívidas escondidas dos maridos, das esposas, essas dívidas não são dívidas solitárias. São dívidas que podem trazer problemas pro casamento. Que a partir do momento que essa dívida não for cumprida, essa dívida vai trazer retaliações não só para a pessoa que fez, mas como para o casamento e para a família dessa pessoa. Então a gente precisa ter, né, essa consciência de que isso não pode acontecer dentro do casamento. Então, recapitulando para a gente fechar, promessas e termos são coisas que a gente não pode abrir mão dentro do casamento. Tudo aquilo que a gente fez antes de casar, que a gente prometeu antes de casar, tudo aquilo que a gente prometeu diante do pastor. Viver uma vida como uma só carne a partir do momento que a gente casa. Compartilhar não só o nosso corpo, mas tudo que a gente tem, tudo que a gente possui. Então essa é a aula de hoje, irmãos. Obrigado e fiquem com Deus.